Olá, sejam bem-vindos a mais um webinário Natal Cidade Sustentável, Planejando a Cidade dos Sonhos. Esse seminário virtual é realizado com o apoio da Fundação Verde Herbert Daniel. É a 9ª edição dos seminários que nós estamos realizando todas as terças e quintas-feiras, sempre às 16 horas, aqui pelo Facebook e também depois disponibilizados na página da Fundação Verde Herbert Daniel e no YouTube. O objetivo dos seminários é tratar de temas importantes para a sustentabilidade da cidade de Natal, levando em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, estabelecida pelas Nações Unidas. Nosso tema de hoje é tratar sobre patrimônio histórico e cultural, e nós temos como convidado o arquiteto e urbanista Haroldo Maranhão. Haroldo, seja bem-vindo ao nosso seminário. Obrigado, Carlos Alberto. Primeiro, quero agradecer o convite e parabenizar a brilhante iniciativa pela salutar ideia de estar discutindo, né, o futuro, né, os destinos, né, o que poderia ser feito para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Perfeito. Eu que agradeço e me permita, então, fazer uma breve apresentação sua, Haroldo. Haroldo Maranhão Bezerra Cabral de Brito, com 2 T's, arquiteto e urbanista, graduado pelo UFRN, mestre em arquitetura, projeto e meio ambiente pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN. É professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UniRN. Atualmente mantém um escritório de projetos em diversas áreas, né, realizando trabalhos da área cultural, turística, comercial, residencial, institucional. Natal e Rio Grande do Norte estão lotados de projetos do escritório de Haroldo Maranhão. Foi chefe de gabinete do Instituto de Planejamento Urbano de Natal, o IPLANAT, e também do Departamento de Patrimônio Histórico e Patrimônio Cultural da Prefeitura Municipal de Natal. Coordenou o escritório técnico da Ribeira e foi responsável pela elaboração e acompanhamento do projeto de restauro do projeto de fachadas da Rua Chile. Tem um grande vasto trabalho sobre recuperação de prédios da nossa Ribeira, né? Participou do Conselho Municipal de Cultura e foi vice-presidente do IAB, né? Eleito também pelos seus colegas. É um arquiteto premiado, né? Em 2014 recebeu o 4º prêmio Ibramen, com a temática da madeira e a edificação bioclimática, né? Um prêmio muito importante. Em 2005, ganhou o Prêmio Nacional de Conservação do Uso Racional de Energia da Eletrobras e Procel. Em 2003, venceu o prêmio do 1º Seminário Nacional sobre Ensino e Pesquisa em Projetos de Arquitetura. E em 2099, recebeu um prêmio pela reabilitação da Praça André de Albuquerque, a nossa praça cívica, não, a nossa praça mais antiga da cidade, onde está o nosso Marco Zero, né? E onde é uma praça muito importante para a nossa cidade. A Praça Mãe, berço da cidade. Exatamente, berço da cidade, e onde no entorno tem muitas edificações históricas importantes, né, Haroldo? Você podia começar falando um pouquinho sobre a importância da Praça André de Albuquerque, né? A Praça André de Albuquerque, né, como falamos há pouco, é o berço da nossa cidade, a Praça Mãe, né? E ela representa o tipo de ocupação característico pelos nossos colonizadores portugueses, né? Não estamos aqui fazendo apologia a colonizador, né? Mas é um marco zero da nossa cidade, né? Ali que começou o nosso povoamento, né? A sua casa de câmara e cadeia, onde ficava a administração, a nossa primeira igreja matriz, né, o Pelourinho e o povoamento, né, que foi iniciado naquele local, né, pelas suas características geográficas, né, que é um tipo de, vamos dizer, de decisão de ocupação do lugar muito característico das cidades fundadas pelos portugueses, né, que procuravam lugares altos que facilitassem a defesa, né, e a visibilidade, né, do entorno, né,
para se proteger dos ataques dos índios e outros tipos, né, de inimigos que poderiam ameaçar, né, os holandeses, né, e os franceses que andavam por aqui, né. Primeiramente, né, como todos nós sabemos, foi a fortaleza dos Reis Magos, né, foi iniciada a paliçada, né, como uma forma de consolidação, né, da ocupação do território, né, pelos portugueses, que naquela época existia aquela aliança, né, com a Espanha, né? Então, os portugueses vieram para cá e fizeram, né, esse tipo de ocupação característico que nós podemos ver em outras cidades, como Olinda, né, no Alto, Santa Teresa, no Rio de Janeiro, né, e mesmo em Lisboa, né, alguns pontos, né, a gente tem o Castelo de São Jorge, né, alguns pontos altos, né, que facilitavam a defesa ali do casario da cidade, né? Então a gente guarda esse traçado até hoje, que inclusive graças a esse traçado que tem sido preservado ao longo dos séculos, que o Centro Histórico de Natal foi declarado Patrimônio Cultural Nacional, né? Porque ele guarda exatamente ainda essas características de ruas estreitas e tortuosas, embora o casario propriamente dito, né, o nosso casario, os nossos exemplares da arquitetura colonial, lamentavelmente, nós temos quase nenhum, né, praticamente todos foram destruídos. Você falou em defesa, né? A colocação das duas igrejas, a do Galo e a igreja, a matriz, né, a antiga catedral, elas estão na frente e atrás do prédio onde funcionava a guarda, né? Sim, sim, sim. Onde... Isso é uma maneira de protegê-las? De proteger a guarda? As torres das igrejas, alguma coisa assim? Até onde eu sei, eu não faço essa relação, assim, né, por uma questão estratégica, né? Eu acredito que não. Ali, na verdade, foi se organizando a Casa de Câmara e Cadeia, e muito tempo depois veio, né, o prédio, né, que você se refere, mas também existia uma outra igreja ali, que é a Igreja do Rosário dos Pretos, né, que também é uma das igrejas mais antigas ali na proximidade, né? Exato. Fica ali na proximidade da Parada Metropolitana, que era onde eram sepultados os negros, né, os escravos, né? Que as pessoas de posse, né, os brancos, ficavam na igreja matriz, né? Perfeito. Haroldo, eu tenho uma provocação para fazer. Então é o seguinte, nosso objetivo aqui é fazer uma confrontação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, da Agenda 2030. O objetivo 1, ele se chama acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. E eu pergunto a você, a desvalorização da cultura de um povo, né, é uma forma de deixá-lo mais pobre? Sem dúvida. Um povo sem cultura, sem identidade, ele nunca vai lutar, ele nunca vai defender o seu território, né, o seu lugar, né? Então, se você não cria aquela relação de pertencimento das pessoas com o lugar onde ela nasceu, eu tenho uma relação de pertencimento na cidade. Eu lembro das minhas pescarias, os primeiros banhos, os mergulhos no Poço do Dentão, as pescarias no Rio Potengi, as travessias, né, desde criança. Então, eu fui criando essa relação. Eu lembro que meu pai me levava na antiga livraria ali da Tavares de Lira, para a agência pernambucana, para comprar revistas de gibis, né? Meu pai trabalhava na Ribeira, né? Então, eu fui, né, construindo essa relação de pertencimento com esses lugares, né? Então, eu fui um garoto que jogou na minha geração, que ainda jogava bola na rua, caçava passarinho, né? E aí eu circulava muito na cidade e fui adquirindo esse amor com o lugar, que também foi sendo posteriormente enriquecido com a educação que meus pais e meus avós, né, me presentearam, né, eu digo assim até, né, de sempre ter essa relação com o lugar em que eu nasci. Então, se você tira a cultura, se você tira... eu acho que isso até é uma estratégia de dominação, é exatamente você empobrecer a cultura do povo, né? É uma relação e você enfraquece isso aí, a questão como é que eu vou defender a minha cidade. Eu defendo aquilo que eu amo, aquilo que eu sinto uma relação
de pertencimento, que aquilo é meu. A Praia do Forte, a Ribeira, eu tenho uma relação com aquilo. Eu tenho uma relação com os lugares, da paisagem da minha cidade, com a história da minha cidade, então eu vou estar me posicionando sempre na defesa desses valores. Então, quando esses valores estão sendo ameaçados, nós vamos lutar para que eles sejam transmitidos para as futuras gerações. O que eu percebo é que a gente usava mais a cidade, né? Parece que a gente deixou de aproveitar o que a cidade tem para nos proporcionar de bom, né? Sem dúvida. Houve, digamos assim, um enclausuramento, né, terrível na nossa sociedade, né, levado por uma série de questões de insegurança, que motivou, né, esse deslocamento das manifestações que antes eram realizadas nos espaços públicos, né, os encontros. Né, antigamente você tinha um lugar na Rua João Pessoa, que era o grande ponto onde as pessoas circulavam, se encontravam, né? Esses lugares hoje de encontro foi transferido para o shopping center, lamentavelmente. Né? Não que eu esteja condenando, né, aquele modelo, né? Mas nós teve um empobrecimento muito grande da vida urbana. Né? Se você olhar até a própria, digamos assim, o usufruto da nossa orla, da nossa praia, é muito pobre. As pessoas parecem aqui que preferem usar mais a praia durante o veraneio, que aí as pessoas vão para as suas casas de praia. Mas eu, particularmente, por exemplo, são poucos os amigos. Eu sou uma pessoa que sou praieiro, eu gosto quase todos os dias de praia, eu caminho de manhã cedo antes de trabalhar, e aos finais de semana eu gosto sempre, mas são poucas vezes eu encontro meus amigos na praia, as pessoas da minha geração. Infelizmente, grande parte dela desapareceu. Está entendendo? Desses lugares. Né? Por força desse novismo, por força dessas coisas, dessas imposições culturais que mostram que parece os lugares mais agradáveis de se frequentar são shoppings ou são lugares fechados. Né? Não que não sejam bons, são lugares agradáveis, sim, mas os outros espaços da cidade, nós temos lugares fabulosos. A nossa orla é uma das orlas mais belas da cidade. Né? O nosso rio Potengi é uma coisa maravilhosa, mas, lamentavelmente, toda essa área, todo esse potencial é subutilizado. Né? Isso a passa gente por... não convive com o rio mais, né? Nós não convivemos com o rio, a gente está de costas para o rio, né? Existe até uma desconexão espacial entre a cidade, se você olhar, a própria cidade, se você olhar os bairros, né, ali da Tirol, Petrópolis, Cidade Alta, e a própria orla. Imagina, você mora ali, você está na Cidade Alta, como é que você chega na orla? Só tem a Ladeira do Sol, que até hoje aquele viário ali não foi muito bem resolvido. É um transtorno, aquele sinal ali, aquele cruzamento no meio da Ladeira do Sol, é inadmissível. Aquilo está até hoje perdurando com aquele tipo de solução. Quando, por exemplo, o Jaime Lerner, já em uma consultoria nos anos 80, propôs algumas alternativas de conexão do resto da cidade com a orla, que favorecia essa fluidização, essa movimentação, esse acesso, que lamentavelmente nós não temos. E que eu acredito que isso é um dos fatores que impede muito a ocupação e o desenvolvimento, né, da nossa orla, e não vou nem falar do nosso rio, né, que a cidade é completamente de costas, não só para o rio, como para o próprio mar. Se você olhar as capitais brasileiras, você vê as pessoas moram na beira da praia, né, você vai para João Pessoa, você vai para Recife, né, o Rio, não precisa nem falar sobre isso. Né? Você vê que as pessoas têm uma cultura praieira, que gosta de estar na praia de manhã, de tarde, de noite, né? Usufrui de todo esse patrimônio natural, desse patrimônio ambiental e paisagístico, e que também é muito salutar para a saúde das pessoas. Né? As pessoas têm percebido muito bem isso, a questão da vitamina D, né? De você estar ali... Exato. Você tocou agora num ponto que é o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, da Agenda 2030, é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, assim, você acredita que o consumo da cultura, da arte, ele promove uma vida saudável e o bem-estar das pessoas? Sem dúvida. Isso é inegável. A arte, ela tira a gente do lugar comum, né, da mesmice. Né? A arte nos leva a pensar, a indagar
por possibilidades que nunca vê, muitas vezes nós não vislumbramos, nós os mortais, e sim os artistas que são as antenas da raça e que simbolizam, né, finalizam essas mensagens codificadas atrás de uma música, de uma pintura, de um quadro, de um poema, de um belo texto, né? São essas pessoas que nos levam mais adiante, né? Nos fazem pensar. É aquela sensação quando você sai de um teatro, ou de um cinema, ou de um show, né? Que você parece que aquele período que você ficou lá, você se desconectou do mundo, né? Dos problemas, da rotina, né? Isso tem um efeito. Isso é de uma riqueza, né, imensurável, né? O que você pode transformar, né, na sua vida, muitas vezes um filme, um livro, transforma a vida de uma pessoa. Na é verdade, por exemplo, tem livros, tem filmes, tem frases, né, que a gente às vezes lê, que aquilo se torna, né, uma bússola no nosso viver, né, norteia muitas vezes momentos em que nós estamos, né, passando por uma situação difícil, mas assistimos um filme, escutando uma música, lemos um bom livro, isso fortalece o nosso espírito, a nossa mente, enriquece o nosso vocabulário, a nossa forma de escrever, né? Isso é fabuloso. Isso tem que estar desde a pré-escola, né? Na educação, né? Presente, passando para as crianças, esse gosto pela leitura, pela escrita e pela arte, né? As diferentes formas de fazer arte, uma arte que não pode ser censurada. Não estou falando que uma arte não censurada tem que ser uma arte pornográfica. Pode até ser pornográfica, desde que seja feita de uma manifestação, né, de uma forma artística, né, que tem um valor artístico dentro, porque não vamos misturar a pornografia, que também a gente vai entrar numa outra discussão, com a questão do lucro, a exposição da sexualidade, mas a arte ela é livre, ela está aí para mostrar as diferentes formas de pensar, né? E isso é a riqueza humana do pensamento está na diversidade, não na uniformidade, né? E é isso que vai sempre nos levar para frente, nos faz crescer, né? Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável também é promover o crescimento econômico sustentável, mas que seja inclusivo para gerar emprego para as pessoas. O que é que você acha no potencial da cultura e da arte como gerador de emprego e renda para as pessoas? Você que vive isso, né? Lamentavelmente, né? Vou falar assim, né? A indústria é um artista, cultural, né? Não gosto nem de chamar desse nome, né? Porque parece uma coisa massificada. Mas o potencial, vamos dizer assim, do turismo cultural do nosso estado é fabuloso. A gente precisa explorar. Afinal, o Estado não é só dunas e praia, né? Tem a nossa cultura, as manifestações folclóricas, né? Por exemplo, não foi à toa que o Mário de Andrade, quando veio aqui, depois publicou o seu livro, né, O Turista Aprendiz, que faz, inclusive, referência até às Pedras do Cais, da Tavares de Lira, né? Chico Antônio, né? Outros grandes cantadores, né? Algumas figuras, né? Da nossa arte popular, né? Então, é de uma riqueza muito grande e eu acredito que isso precisa ser estimulado, né? E para que isso seja feito, é necessário que a gente tenha o cuidado primeiro, com esse fomento, de difundir, né? Quando eu falo do turismo, da questão cultural, mas eu penso primeiro no natalense, tá entendendo? A cultura para o natalense, aquela velha frase, né? O turismo só vai ser bom para o visitante quando for bom para o morador daquele lugar. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do professor Joirã. O que é que você sugere para que... O que você sugeriria a um gestor municipal para a revitalização do patrimônio histórico e cultural da cidade de Natal? Joirã Medeiros, meu amigo. Rapaz, pergunta difícil, né, Joirã? Espera aí, meu amigo. O perfil, primeiro, eu acho que ele... Desculpem que eu estou aqui num contraluz aqui, eu estou numa posição agora que eu fiquei meio... Mas a gente está vivendo bem, viu? A gente tá... Meu amigo... Mas, assim, o perfil desse gestor... Acho que é melhor você ficar
Não precisa tampar seu rosto, não. Pode, assim tá ótimo, a gente tá lhe vendo Não, bem. tá certo. Só tá ruim para mim. Não, para a gente fica bom. Não, mas vamos lá. Eu acho que esse perfil do nosso gestor, né? Primeiro, ele tem que ser um hábil articulador. Eu acho que essa é uma das características, né, de você sentar com os diferentes segmentos e conseguir, né, estabelecer uma discussão que você realmente promova o desenvolvimento, né, e a preservação do nosso patrimônio. Porque não adianta, por exemplo, você ter uma política de preservação municipal que ela não conversa com o agente estadual, que ela não conversa com o agente federal. Não adianta a gente falar da preservação da Ribeira sem discutir com o projeto de ampliação do porto, com os projetos dos terminais. Então, do terminal, vamos dizer, de passageiros ali, que foi colocado na Rua Chile, que hoje não funciona. Então, precisa, né, ter uma conversa onde você pega esses diversos agentes, né, e bote numa mesa para conversar, porque nós temos ali, né, as diferentes esferas. Né, a gente tem a gestão federal, né, vou falar pelas camadas, né, que está sobre todas, né, que é, no caso, a gente está falando de patrimônio, no caso, então, vamos se deter ao Centro Histórico de Natal. Então, o Centro Histórico é tombado como patrimônio cultural nacional. Então, o gestor principal é o IFAM aqui. Depois nós vimos a gestão do governo estadual, que é uma gestão mais pontual, que são alguns edifícios que foram tombados, né, como o Palácio do Governo, o teatro, dentre outros. E aí vem a esfera municipal, que realmente é o gestor da cidade, das ruas, das praças, né, dos espaços públicos, que juntamente com a comunidade define o plano diretor, as áreas de preservação. Então, essa pessoa tem que ter muita habilidade, né, de sentar com esses agentes, bem como com os empresários. Não adianta a gente falar da preservação da Ribeira se a gente não sinaliza qual a postura realmente do governo para aquilo ali, porque quem é que vai investir na Ribeira? Né? Muita gente até fez isso quando foi iniciado o projeto Fachadas da Rua Chile, né? Na gestão Aldo Tinoco, que depois foi um fracasso retumbante, vitimado pela descontinuidade administrativa. Né? Não teve nenhuma continuidade, então isso não pode ser. Naquilo ali, na verdade, foi um piloto. Aquilo ali a gente tentou mostrar, gente, olha para a Ribeira, olha o que é que isso pode se transformar. Infelizmente, não teve uma continuidade que realmente possibilitasse, né, multiplicar aquilo ali, que a nossa ideia era várias ruas Chiles, né, era multiplicar aquilo, se espalhar pela Tavares de Lira, pela Praça Augusto Severo, né? Então, eu acho que o perfil tem que ser, a pessoa tem que ser muito hábil, né, para poder articular juntamente com todos esses setores. Né? Perfeito. Então, já que você é sobrinho neto de Djalma Maranhão, né? Ele era seu tio-avô, não é isso? Meu tio-avô, Exato. Então, faça uma avaliação de lá para cá, as iniciativas dele de educação do povo, de valorização da cultura popular. O que é que você podia... Faça um paralelo com o Djalma como prefeito de Natal e o que vem acontecendo de lá para cá. Pegando esse... também é uma tarefa difícil, viu, professor Carlos Alberto? Mas vamos lá. É fácil. Pegando um pouco esse gancho aí, uma das coisas que eu acho mais fabulosas da gestão de Djalma, do ponto de vista da cultura, foi a fusão da cultura popular com a cultura erudita. Certo? Ali ele reunia Chico Santeiro com Dorian Gray, assim, ele conseguia juntar a cultura popular com a cultura erudita. Isso era fabuloso. Né? Ele pegava os artistas populares, as manifestações populares, e trazia para junto dos estudantes universitários, dos artistas, dos músicos eruditos, tinha o coral também do município na época. Né? Então, isso foi uma experiência muito rica. Eu acho que isso foi uma das maiores riquezas da gestão de Djalma, foi exatamente promover a aproximação entre a cultura popular e a erudita. Claro, sem esquecer do projeto de alfabetização, de pé no chão também se aprende a ler, né? Foi uma iniciativa, digamos assim,
pioneira, né, e fabulosa, né, que até hoje é uma referência na educação mundial, né? Claro, ninguém mais vai adotar mais a mesma forma como foi feito, né? Não tem como repetir. Mas naquele momento histórico de você alfabetizar uma pessoa, né, naquelas condições, né? Na verdade, houve uma escolha, né, uma ideologia, né, de tornar as pessoas possíveis de serem alfabetizadas, de ler um livro, de se instruírem, de crescerem, né, de se libertarem através da cultura e da educação, porque a educação e a cultura, sim, isso liberta as pessoas, né, e juntamente com a arte. E a galeria de arte, né, que foi construída, né, na Praça André de Albuquerque, né, na Praça Mãe da cidade, ela trouxe aqui vários personagens. Jorge Amado passou aqui, Francisco Brenan, Ariano Suassuna, Ascenso Ferreira, vários intelectuais vieram aqui em Natal. Existia essa convivência, né? Os primeiros seminários nacionais de folclore foram feitos aqui em Natal naquela época. Haroldo, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre isso, então, que é uma coisa muito mal explicada para Natal. Por que se destruiu uma galeria de arte? Eu nunca entendi, porque o prédio era bonito, é um prédio moderno, né? Assim, pelo conhecimento razoável que eu tenho. Meu tio-avô me perdoe, mas eu não acho que o prédio era bonito. Você não acha? Porque ele imitava as colunas do Palácio da Alvorada de Brasília, né? Tinha um desenho que reproduzia. Mas assim, digamos assim, o usufruto daquele edifício foi fabuloso, né? Se bem que os azulejos, o painel de azulejo de Newton do Navarro que tinha lá e que foi destruído, era belíssimo, né? Mas essa função ele desempenhou com a mestria, né? Num local daquele onde tinha as grandes festas populares, né? Tem ali a parada metropolitana ali, então era um lugar onde as pessoas estavam sempre movimentando e eram celebradas as grandes festas da cidade, né? E ali se reuniam muitos artistas, né? Então é lamentável que tenha sido destruído aquele espaço, né? Pode até se questionar, né? Como muitas pessoas questionam, né? Eu como arquiteto e urbanista, hoje talvez, né? Eu não colocaria aquele prédio ali, talvez eu tivesse feito ele subterrâneo, como até um determinado momento, quando se ventilou a possibilidade de reconstruir, né? Eu fiz uma proposta na época que eu estava na prefeitura para reerguer a galeria, mas ela ficava subterrânea, semi-enterrada, sem obstruir a paisagem da cidade, né? Mas é um lugar fabuloso. Lamentavelmente foi destruída pela ignorância, né? Como ali onde até livros foram queimados, né? Naquela época até escolas foram queimadas, né? Em nome de dizer que aquilo ali era coisa de comunista, né? Um verdadeiro absurdo. Você queimar livro, você queimar a escola, você prender as pessoas, você torturar as pessoas, né? Você tirar um prefeito que foi eleito democraticamente, né? De uma prefeitura que nunca foi provado nenhuma acusação, né? Uma acusação de cunho ideológico, né? Que, né? Ele era comunista, né? Na verdade, Djalma ele foi comunista na juventude. Djalma era um grande nacionalista, era um grande patriota que lutava pela libertação do seu povo, não só do seu estado, como do seu país, né? Que amargou o exílio e morreu de saudade dos seus amigos, da sua cidade, da sua cultura, né? Então, eu acho que Djalma, né, tirando assim o meu laço afetivo, né, quando eu falo, é uma referência de um gestor que hoje, infelizmente, nós não mais encontramos, né? Nenhuma pessoa parecida, claro, a gente não vai, né, reeditar Djalma Maranhão 2, mas pelo menos pessoas que realmente tivessem aquele compromisso. Um homem que, num determinado momento, se posicionou contra o golpe militar. Ele escreveu no editorial do jornal dele, A Legalidade é a Jango, né? Antes do desfecho, diferentemente de outras pessoas que tinham 2 discursos prontos. Para o lado que vencesse, ele iria sinalizar. Djalma não, ele sempre foi ali, foi um homem que fiel, né, às suas ideias, ele nunca abriu mão disso, né, até o fim. Perfeito. Isso acabou custando a saúde dele e a vida dele. Exatamente. Haroldo, eu queria que você falasse um pouco sobre alguns projetos que você desenvolveu na sua vida que foram extremamente impactantes para a cidade, né? Alguns já feitos, outros não.
Mas se você falasse do seu trabalho de graduação, né, que um dia desse eu lhe perguntei sobre ele, que você falasse sobre a sua dissertação de mestrado e falasse sobre a recuperação do prédio lá da Ribeira, aquele prédio onde funciona, como é o nome lá? Que foi um trabalho muito Casa da Ribeira? A Casa da Ribeira? O teatro, não, Casa da ali, Ribeira? O edifício ali Bila? Não, o edifício ali perto do IFRN, da rotunda, lá da estação rodoviária. Sim. Certo. Como é que chama ali? Olha, aquele Então, prédio começa hoje com a graduação. é a sede do... Com a sua monografia. Não, vamos começar lá pela Ribeira, pelo trabalho de graduação. A gente falava pela relação de pertencimento, né? Então, desde o tempo de estudante, eu sempre tive essa relação forte com o bairro da Ribeira, né? Eu sempre gostava muito de ler história em quadrinhos, mas não sei por que o meu gosto seguiu muito para a história. Eu gostava muito de história, principalmente as histórias em quadrinhos que retratavam guerras, momentos históricos ou até mesmo também ficção científica, né? Eu gostava muito disso. E quando entrei na universidade, eu assisti no primeiro ano uma apresentação de um grupo de estudantes de Brasília, né? Que tinha uma potiguar Diana Mota, né? Que arquiteta Diana. Quando eu olhei aquilo, eu digo, nossa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero. Eu fiquei impressionado. Inclusive, esse trabalho desse grupo de estudantes foi premiado, né, em Varsóvia, eu acho. Foi um trabalho maravilhoso. E eu tinha um colega aqui também, o Hernan Castro, né, meu amigo e parceiro, arquiteto, equatoriano, que mora em Quito, que aí, desde o começo, a gente disse, vamos fazer um negócio desse. E aí, quando a gente chegou ao trabalho de graduação, nós fizemos um projeto de revitalização para a Ribeira, né, que contemplava uma série de intervenção na Praça Augusto Severo, calçadão, em algumas ruas ali, um deck magiando o rio Potengi, né, restauro de fachadas, né, então, e isso deu uma boa visibilidade. A Hernan foi embora, eu fiquei aqui, que rendeu um convite para eu ir trabalhar na prefeitura, né. Nessa época o prefeito era Garibaldi, mas que lamentavelmente, isso não foi para frente e só foi acontecer muito tempo depois com o Aldo Tinoco, quando eu recebi um novo convite através do meu saudoso amigo, colega arquiteto Marcelo Tinoco, né, que me chamou para trabalhar com ele na CEMUV. Exatamente. E a gente desenvolveu esse trabalho lá, né? E assim... Olha, a pergunta do Gustavo é muito interessante. Daqui a pouco você responde. Será que não seria o caso da gente pegar um grande financiamento internacional para fazer uma grande intervenção via BID, via Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a gente fazer um grande trabalho, a exemplo do que a gente trabalhou no Prodetur naquela época. A gente fez alguns projetos como o Museu da Rampa, o Corredor Cultural do Natal. Sim. Vários estavam dentro daquele projeto. Essa série de intervenções que estão sendo feitas. É uma coisa que só faz com dinheiro internacional. A João Pessoa está fazendo, né? João Pessoa recebeu 400 milhões de dólares do Banco Mundial. Não, e essas intervenções que estão sendo feitas aqui no centro, a recuperação de algumas praças, é com o dinheiro do Banco Mundial, que é fruto daquele nosso trabalho naquela época, quando você estava na Secretaria de Turismo. Lembra que nós fizemos aquele... Você chegou, falou para mim, Haroldo, o que é que a gente faz? Tem um dinheiro aí e não tem projeto, a gente precisa de... Não, então temos que contratar os projetos. Então a gente fez um edital juntamente com uma colega arquiteta do IFAM, né? E aí que listamos alguns projetos e que hoje estão sendo implementados, né? É até discutível a maneira como eles estão, porque faltou uma série de coisas do ponto de vista da gestão, que isso, você lembra que tinha um comitê que acompanhava, né? E isso não Você vinha falando agora de integração de governos, federal, estadual, municipal, é o que a gente fez juntos naquela época. Sim. A gente juntou todo mundo numa mesa. Fundação José Augusto, Prefeitura, Governo do Estado, IFAM, e você coordenou aquela elaboração daquele grande termo de referência que desenvolveu vários projetos. As praças que estão sendo feitas hoje, né? Várias obras de restauração. Todas essas intervenções daquele processo, exatamente. E o que Sávio está dizendo é exatamente, eu acredito que sim, agora a gente precisa ter projeto, sabe? Você sabe muito bem
né? Que se não tiver um bom projeto, você não consegue, né, recursos para fazer essas obras. Então, eu acho que é por aí mesmo. Né? Tem que fazer. Nós precisamos ter um projeto para Natal. A gente tem uma cidade maravilhosa, tem um potencial turístico, cultural, urbanístico, clima. É uma situação ímpar, uma geografia singular. É uma maravilha. Mas, lamentavelmente, essa beleza a gente só consegue enxergar quando fica de costas para o continente e olha para o mar, para as praias. Mas quando a gente fica de costas para a praia e olha para a cidade, gente, infelizmente, é triste o que nós vemos, né? A pobreza da nossa orla, a sujeira, esgotos a céu aberto, né? Uma orla maravilhosa como essa que nós temos, um rio maravilhoso desse, subutilizado, é uma coisa absurda, né? De se ver e de se viver, né? Você passar por esses lugares e é lamentável, né? Você constatar isso, né? Que outras cidades, né? As vizinhas aqui, você, poxa, uma praia urbana como Ponta Negra não tem no Brasil, são poucas, né? É uma visão maravilhosa. E olha o lixo que está a praia de Ponta Negra hoje, né? O lixo que está a nossa orla, né? A via costeira, você tem uma via, uma área de praia, as pessoas não têm acesso àquilo ali, como é que é? Não tem um estacionamento para você usufruir daquelas áreas, né? O projeto original, inclusive, previa algumas áreas ali de usufruto coletivo que não foi feito, né? Então, nunca foram feitas. É lamentável. Nesse projeto de graduação, muitos anos atrás, né? Você previa ruas de pedestre na Ribeira, né? Sim, sim. Algumas ruas de pedestre tinham um grande deck margeando o rio Potengi, né? Mas, nessa época, as empresas de pesca não tinham ainda avançado, né, a área que é patrimônio da União. Se você olhar ali, algumas empresas de pesca construíram decks, áreas de atracação, que são as margens de rio, pela nossa Constituição, são patrimônio coletivo, público, né? E ali não, a gente não viu, houve esse tipo de ocupação que inviabilizou isso aí. Né? Não que as empresas de pesca sejam, vamos dizer, adversária. Não, muito pelo contrário. Eu acho que sempre faltou uma questão de planejamento de como é que a gente iria compactuar o desenvolvimento, o verbo desenvolver e preservar no mesmo tempo. Não é botar o desenvolver na frente, né? Desenvolver e preservar juntos. Né? A gente tem, como você falou, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente conjuga tudo isso, conjuga economia, conjuga patrimônio histórico, arquitetônico. Social, econômico e ambiental, né? E ambiental, claro. Perfeito. Exatamente. Haroldo, sua dissertação de mestrado também é um trabalho para Natal, né? Exatamente. E ele tem a capacidade de promover a integração da cidade, né? Eu acho que aquela região se valoriza muito com o seu projeto. Fale um pouquinho também sobre ele. Na verdade, nós retomamos uma proposta do meu querido professor e arquiteto João Maurício, né, Miranda. Né? João Maurício é um arquiteto que tem um trabalho fabuloso sobre a evolução urbana de Natal, tem cerca de 3 livros publicados sobre isso, né? E ele fez uma proposta, né, para a Capitania das Artes, né, que na época que estava em ruínas, ele preservou, né, aquela fachada e atrás construiu, né, esse novo prédio, e ele previa também uma ampliação onde está o estacionamento, tinha alguns outros blocos para alguns equipamentos ali. Só que, com o passar do tempo, isso nunca foi feito. E aí, a título de provocação, né, como estava sendo feito alguns projetos para o centro histórico na época, certa vez eu vi um escritório apresentando um projeto de expansão para a Capitania das Artes, e eu digo, não, eu vou fazer uma proposta aqui também de um potiguar, né, como é que ele poderia ver isso. Né? E aí ele retomou esse trabalho do João, né, e pensamos ali como aquele lugar como um grande portal de acesso ao centro histórico, porque se você olhar ali, a Capitania está praticamente no meio do caminho entre a cidade alta e a cidade baixa. Né? E nós criamos ali, né, a parte da administração, da gestão, ficaria abrigada no atual prédio da Capitania,
E as partes que hoje já funcionam de uma maneira bastante, vamos dizer, precária, o balé municipal, a biblioteca, a galeria de arte, nós iríamos transferir para aquela área de estacionamento ali atrás, né? Então, a gente criava, inclusive, uma galeria, uma rua-galeria, conectando ali a Avenida Siqueira Aires até a Avenida do Contorno, né? Aí nós tínhamos duas entradas, mas a grande entrada tinha uma grande praça coberta voltada para o rio Potengi, né? Então, a gente queria exatamente ter esse grande equipamento com a biblioteca, com salas de exposição, né? Uma ótima sala de dança para o balé municipal e uma grande praça coberta onde poderiam ser realizados festivais literários, outros tipos de manifestações culturais. E era um espaço que ele era completamente aberto, assim, né? Você tem uma rua que passaria por dentro dele, né? Seria estabelecido esse tipo de conexão com esse caráter de urbanidade com relação ao entorno do lugar, né? Então, a gente apostou isso e ele ainda está aí, né? Quem sabe um dia algum gestor, né, venha... Quem sabe a gente não faz um grande projeto, né? Quando a gente coloca todos esses planos dentro de um grande projeto e a gente consiga um financiamento internacional para fazer a recuperação dos prédios históricos, esse projeto da Capelania das Artes, a Orla da Ribeira, né? Passando ali pela rua, as ruas de pedestre, uma grande praça Augusto Severo Nova, né? Integrando com o teatro, né? Sim. Mas, principalmente, que a gente possa incluir a população dessa região dentro do projeto. Porque se a gente esquecer do povo do Paço da Pátria, se a gente esquecer de Santos Reis, das Rocas, de Brasília Teimosa, da Praia do Meio, e não colocar as pessoas dentro desse grande projeto, que o projeto é para eles, o projeto é para o povo, é para esse povo da região. Sim. Se a gente não fizer com que eles usem todos esses equipamentos, isso vai fracassar. Porque isso não é feito para gentrificar, é feito para incluir, né? E, às vezes, a ideia do gestor é trazer um novo povo para aquele local. Não. A gente tem que fazer a obra para o nosso povo, né? Essa é a ideia de incluí-los, né? E aí, agora, eu queria conversar com você um pouquinho sobre esse processo de sempre que se tentou gentrificar, né? Expulsar do território, tanto que Brasília Teimosa tem esse nome, né? Por causa desse aspecto, né? Sempre tentou ser expulso e voltava, né? Brasília Teimosa por isso. Natal nunca conviveu bem com esse bairro trabalhador que era as Rocas, né? Isso. Os operários da cidade eram o bairro dos trabalhadores, eram as Rocas, né? Sim. Eram as Rocas, Santos Reis, né? Que era uma coisa só, né? E aí você comentasse um pouco sobre isso e também aí começasse a falar um pouco desse seu grande novo projeto de fazer uma grande arena, uma grande área pública, né? Para se usar no Forte dos Reis Magos. Sim. Realmente é muito importante você promover essa inclusão, né, para que você não crie essas ilhas. Né? A gente tem Brasília Teimosa, é uma ilha completamente desconectada, Mãe Luísa, Paço da Pátria. Né? São as Rocas também, as Rocas, poxa, um bairro maravilhoso. Alguém já foi a alguma serenata nas Rocas? Né? Os celeiros de craques, de futebol aqui, os grandes craques da cidade, né? Do samba, né? Aqui. Então, são lugares que, lamentavelmente, não tiveram essa, vamos dizer, essa inclusão, né, social, de você juntar os diversos segmentos sociais, né, para frequentar esses lugares. Né? Então, tem um problema que até físico, né, do acesso a esses lugares. Sempre, se você vê, a prefeitura fez uma intervenção no Paço da Pátria, mas tem uma limitação, continua uma ilha para você chegar ali, né? Não só pela questão viária, mas pela questão também da segurança, é muito difícil. Né? Da mesma maneira, vamos dizer, Brasília Teimosa, né? Os acessos ali, os lugares, os espaços públicos, esses lugares sempre foram vistos com um olhar, digamos assim,
mal visto, né, como um lugar de insegurança, e que não são lugares ricos de cultura, né, de pessoas, de artistas, né, onde você encontra diversas formas de manifestação popular da nossa cidade. Você vai para o Rio de Janeiro, as pessoas sobem o morro, né, para ver samba. Dificilmente alguém aqui vai para Rocas, né? Eu já fui para Rocas para ensaio de escola de samba e outras coisas, para assistir jogo de futebol, né? Lá no João Câmara, até para jogar bola, joguei lá quando era garoto, né? Então, mas isso é difícil, né? Você vê dessa maneira, né? Então, Mãe Luísa hoje também é uma outra ilha, tem até dificuldade de urbanização, né? Dessa conexão, você tem aquela via que você passa ali pelo meio, que corta a Mãe Luísa, mas é uma via muito complicada para você chegar ali. Vocês veem, por exemplo, em Mãe Luísa foi plantada uma joia, que é aquele ginásio, a Arena do Morro, né? Conhecido. Exatamente, o projeto com os suíços, né? Fabuloso. É um lugar belíssimo, no escritório suíço do Herzog de Meuron, o mesmo escritório que fez aquele estádio de Pequim, né, conhecido como Ninho de Pássaro, né, que ficou com a imagem mundialmente famosa, né. Os caras doaram esse projeto aqui para uma pessoa que tinha uma ONG, né, que era amiga deles, né, e conseguiu que eles fizessem esse projeto para cá. Então, eu acho que a gente precisa chegar junto dessas comunidades, né? E aí você falando também, pegando o gancho do projeto, né? Você falou do parque, né? Da Fortaleza, né? O Parque da Fortaleza, exato. Não foi um trabalho que nós já tínhamos desenvolvido uma ideia preliminar há uns 5 anos atrás, quando Isaura Rosado era presidente da Fundação José Augusto, né? Nós pensamos em fazer isso numa primeira vez, e isso não vingou. E tempos depois, né, agora, há cerca de 2 anos atrás, nós fomos procurados, né, pelo presidente da Fundação José Augusto, o Crispiniano, né, para fazer um projeto para aquela área que pudesse contribuir, né, na candidatura da Fortaleza dos Reis Magos, né, a Patrimônio Cultural Mundial, né? Aí eu falei, presidente, eu acho que a gente precisa fazer transformar isso aqui num grande parque, né? Por que a gente não faz aqui o Parque da Fortaleza, onde você trabalha todo o entorno, aproveita todo aquele potencial ali que é subutilizado, né? Aquela área do antigo círculo militar, né? Aquilo ali você poderia transformar numa área de shows, de feiras, para você botar 100 mil pessoas ali, uma coisa fabulosa, um espaço público em Natal. Onde é que você tem isso? Né? Com a centralidade daquela, de acessos, com a beleza, com toda a história, né? Ali realmente o lugar onde a cidade começou, ali o povoamento, ali também teve um povoamento inicial dos primeiros moradores que se abrigavam ali junto da fortaleza, né? E esse projeto ele contemplava uma série de intervenções, né? Que eu acho que a gente talvez até possa mostrar algumas imagens, né? Para ajudar a gente discorrer um pouco sobre ele, né? Então a gente tem aí toda a área, né? Onde você tem a Fortaleza dos Reis Magos, né? A Praia do Forte. Vocês estão vendo a via que corta a ponte Nilton Navarro. Então nós projetamos para aí, né? Uma série de intervenções. Ciclovia, está tudo colocado aqui. Vamos item por item, 1, 2, 3, vai lá, Haroldo. Nós começamos pelo estacionamento, né, que a gente previu aí, né, junto àquela parte mais dentro do terreno, né? Então a gente entende que o carro ele tem que ser, quem tem que ser privilegiado é o pedestre, né? Essa é uma visão sustentável, né? Que a escala é humana, né? A dimensão é humana. A gente tem que pensar primeiro na pessoa, depois a gente, né? Claro que o carro vai levar a pessoa, mas o carro não precisa ficar parado de frente para a praia, ele pode ficar numa área mais reservada. Então nós colocamos aí uma área de estacionamento para cerca de 900 vagas. A gente previa também uma ciclovia, né? E transformava aquela área ali do Círculo Militar no Largo dos Potiguares, né, que é uma homenagem, né, aos nossos
aos nossos índios, né? Os nativos, né? Os donos da terra, realmente, né? Que moravam. Né? E também nós prevemos ali na curva ali da Praia do Forte, né? O calçadão da Zila, que é recuperar uma homenagem que foi feita há algum tempo à poeta Zila Mamed. Né? Existia uma placa, que essa placa foi perdida, né? Então nós pretendemos recuperar, né, a memória dela através dessa homenagem. E esse calçadão da Zila, ele tem uma espécie de arquibancada que funciona com a grande escadaria de acesso à praia, com rampa, e que fica também um lugar de contemplação, né, para as atividades náuticas que tem aí o pessoal do kitesurf, do futebol, né, e da própria Fortaleza, né, porque, na verdade, a Fortaleza é a cereja do bolo. Né, então, isso aí, na verdade, seria alguns espaços onde nós daríamos sustentação e valorização a todo esse entorno da Fortaleza, onde a gente teria o pavilhão da Fortaleza, que é uma área de acolhimento, né? Aí o item 5, onde você teria banheiro público, onde você teria um box de informação. É linear, né, Haroldo? Linear, exatamente. Nós retiraríamos aquele estacionamento que tem ali hoje, né? Ficaria aquela área ali, nós ocuparíamos com esse pavilhão. Ali não entraria mais ônibus nem carro, né? Eles ficariam em outra parte, o viário seria redesenhado, né? E essa área seria ocupada com esses equipamentos de apoio à visitação, bilheteria, box de informação turística. Eu acredito que isso pode ser plenamente negociado com o Exército, né? Não, isso, inclusive, está em curso essa negociação. Né? Já foram feitos. Isso valoriza muito a área do Exército também, né? A área remanescente deles vai ficar muito mais valiosa, né? Inclusive, essa é uma área, né, que é patrimônio da União, na verdade. Né? Isso aqui tem uma área também que pertence à Prefeitura, né? E tem uma pequena parte que é do governo do Estado, propriamente dito, que é a parcela junto à Fortaleza do Reis Magos. Né? Mas essa parte externa, ela pertence parte à Prefeitura, né, e outra parte ao Exército, mas o grande dono é a União, né, que é o patrimônio da União, que é o proprietário de tudo isso aí. Então, a gente teria essa parte do pavilhão, que seria uma espécie de antessala da Fortaleza, onde teria também uma espécie de uma estação de um como é que eu chamaria? De um bondinho movido a um tipo de energia sustentável que transportaria as pessoas idosas ou portadores de necessidades especiais até a Fortaleza, né? Seria feito um trabalho também de um pequeno enlarguecimento na passarela de acesso até a Fortaleza. Necessário. Né? A passarela da Fortaleza, que tem aí onde está o item 6, né? Seria até que coubesse uma ciclovia para as pessoas pudessem ir até o forte de bicicleta, sim, né? Sim, exatamente. E também nós, se você olhar para o lado esquerdo, tem uma área de mangue, né? Que foi se formando aí depois, que ela está pronta, que poderia ser visitada, né? Então nós também propomos que essa passarela seja também voltada nessa direção, em direção à ponte, para que as pessoas também possam fazer essa trilha vamos chamar assim, essa trilha do mangue, né, que você poderia dobrar à esquerda. E seria o número 8, né, ali na frente do mangue. Que você vê que tem uma ligação dela, ó, até a via, né, ó, número 8. Ela vai e depois ela volta e se conecta à via. Né? Então você teria toda essa área aí, né, criando esse outro espaço de usufruto aí também dessa área de mangue, né, para você fazer alguns passeios aí. Nós prevemos também a construção de uma marina, uma possível marina. Inclusive uma marina que, pelas características que você colocou, é uma marina até pública, né, que seria aberta para quem quisesse vir de qualquer lugar do mundo e parar seu barco aí. Exatamente, uma marina pública. E não é uma marina que fica na área do mangue. Tá entendendo? E é um remanso aí, né, Haroldo? Essa região é um remanso, é tranquilo. Né? E nós também, né, tínhamos a ideia, mas isso, quando a gente foi conversar com o Exército, a gente não conseguiu convencer eles, né, de
permitir, né, que nós utilizássemos essa área aí que está com o número 9, né, que era ter uma área de fruição ao rio. Que a gente conseguir chegar no Yacht Club. Isso. Era o prolongamento dessa via, aí que antigamente... E se emendasse com a Tavares de Lira, ali passando por trás do porto... Exatamente. Seria... Imagina você sair de bicicleta de Ponta Negra, você chegava até a Pedra do Rosário de bicicleta, magiando toda essa área aí. Uma coisa fantástica. Fabuloso. Espero que um dia algum governante, né, os nossos gestores consigam... Não, e que a gente consiga sentar na mesa e ter uma visão de futuro, como isso vai ser compreensão, né? Porque aí o Exército também fez algumas colocações de questões ligadas à segurança nacional, de treinamento, mas eu não sei se isso não poderia ser negociado, né, em vista de que a parte de treinamento militar poderá ser feita em outras áreas. Mas o conjunto de uma área dessa, você privar uma cidade, né, dessa frente de rio, que a gente não tem em nenhum lugar desse, né, Carlos Alberto, em nossa cidade, que a gente poderia ter aí, né? Uma praia urbana fluvial aí, né? Que as pessoas pudessem vir ali, né, usufruir do rio, né, fazer passeios de caiaque, de stand-up, né, fazer piqueniques nessa área, passear de bicicleta, né? É uma coisa maravilhosa. Eu acho que é um sonho possível. Isso eu acho que perfeito. Aí, uma grande praça de eventos. Nós teríamos aqui, isso aqui seria o Largo dos Potiguares, né? Uma grande praça de eventos, né? A gente até pegou com uma brincadeira, um palco desses, né? Do show do Queen, né? Incluiu aí na imagem, porque o rock em Rio poderia ser rock em Rio Grande do Norte, né? Um dia poderá, exatamente. Poderia ser, então, você tem um lugar que você poderia ter 100 mil pessoas aí, um lugar fabuloso, um espaço público, para apresentação de orquestras. Né? Já imaginou emprego para essa região? Você ter também, e isso seria um espaço multiuso, tá entendendo? Ora, você poderia ser uma arena de esportes, ora, poderia se transformar numa, digamos assim, numa arena cultural para eventos, apresentação de concertos, de exposições, feiras literárias, festivais, né? Uma coisa de um potencial riquíssimo que, lamentavelmente, está inexplorada. A área de playground para as crianças, né, brincarem, né? Isso aí é uma imagem do pavilhão da Fortaleza, né? E aí você incorporou madeira no projeto, está belíssimo. É um grande pergolado aí, né? Madeira nos seus projetos, né? E aí você também tem um espelho d'água que corre aí, que utiliza a água do rio, né? Que bombeia, vem para aí, né? Que dá alguns efeitos, né? Então esse é um grande elemento que você conduz, né? Você tem alguns motivos indígenas pintados, né, no piso, né, nesse desenho desse piso de concreto, né? Que ele faz uma curva, né? Ali que ele cobre esses pavilhões das lojas aí, né? E essa trama na cobertura, esse grande filtro, né? Aí a gente tem algumas imagens, por exemplo, um espaço para exposições, né? Uma gravura aí do Ecaute, né? Que retratou os índios, né? Os tapuias aqui, né? Então está aqui o espelho d'água, né? Então você criar esse grande salão, né? De acesso à Fortaleza, né? E aí nós temos uma imagem da passarela. E aí nós também propomos a criação de um mirante. Esse mirante aí só descobre quem vai pescar aí, quem conhece, quem vai nadar aí. Põe outra imagem aí para você ver que coisa linda esse lugar. Bom, aí é uma imagem do bondinho, né, de acesso aí à Fortaleza, né? Aí, né? Aqui nós temos uma imagem aí do mirante, né, onde você tem aquele cotovelo que ele iria ser prolongado até o final, onde estaria, né, esse mirante. Vamos ver a próxima imagem. Pronto, aí nós estamos chegando no... Tá aí, as pedras estão lá, já estão lá. É só você prolongar o piso, já está tudo pronto. Vamos até a frente agora. Olha lá a visão. Ninguém viu a ponta da estrela. São poucas as pessoas que veem a ponta da estrela, desse ângulo. Né? Ninguém tem essa visão fabulosa. E aí tem uma imagem onde a gente vê as diversas intervenções, né, do Parque da Fortaleza dos Reis Magos, né? Então eu acho que aí a gente consegue conjugar, né, o desenvolvimento sustentável, o turismo cultural,
né, com o turismo que a gente está acostumado de praia, né, que, lógico, a gente não pode fugir, né, da nossa característica geográfica, né? Então está tudo aí, um grande espaço para a cidade que está sempre falando da sua história, né? Isso aí é solo sagrado, isso aí é um grande sítio arqueológico que, lamentavelmente, as escavações da ponte, né, destruiu algumas coisas dessas. No meu entender, como arquiteto urbanista, a colocação dessa ponte nesse lugar foi insana. Por que fizeram isso? Porque foi uma conta matemática, era a menor distância entre as margens do rio, então era a ponte mais barata, então por isso fizeram aí. Não, outros teriam sido mais interessante colocar em outros pontos da cidade, mas isso aí é uma outra discussão. Mas, enfim, a ponte está lá, a gente não vai mais tirar, então a gente vai tirar, assim, partido dela, né? E criar uns equipamentos realmente que requalifiquem toda essa área que, lamentavelmente, até hoje ela se encontra abandonada, né? E com todo esse potencial histórico, paisagístico e cultural, né, a ser explorado. Perfeito. E dado à nossa população, né, aos natalenses. Ótimo. Haroldo, então, eu quero agradecer a você pela participação. Essa foi a nossa live mais longa, né? Mas sempre a gente fica ao em torno de 50 minutos, e agora já estamos com mais de 1 hora. Agradecer a todos vocês que nos assistiram e dizer que na próxima quinta-feira a gente vai falar sobre causa animal, entrevistando o doutor Milano Máximo. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos Alberto. Um abraço a todo mundo.